Vitor, socorro! A minha igreja enlouqueceu, só sobrei eu de sensato. Eu vou embora porque politicamente todo mundo pensa diferente de mim e eu estou solitário e sendo perseguido aqui. O que eu faço agora? Vamos tratar disso, vamos tratar disso. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, você já sabe, me ajuda muito quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu like. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o seu like, essa é a melhor maneira que você tem de me ajudar. E dá uma conferida aqui na descrição desse vídeo, que se você gostar das orientações bíblicas que eu vou te dar, aqui nesse vídeo na descrição tem um curso sobre como preparar um estudo bíblico. Você pode fazer esse tipo de estudo também. Eu te dou dicas e melhores práticas para que você não caia em erros, os principais erros que a gente comete quando faz estudos bíblicos e tal. O curso tá bem feitinho, dá uma bisoiada aqui embaixo, tá certo? Mas então é isso, né? Você tá aí na sua igreja e nesse tempo não deve ser difícil, tem um monte de tensões, porque as questões políticas estão à flor da pele, que tem político para tudo que é gosto e também para tudo que é desgosto, né? E aí talvez você esteja assim, não, eu não me sinto mais confortável na minha igreja porque eu sou o único que pensa do jeito que eu penso. Ou talvez você esteja revoltado porque, não, o meu pastor, ele vai nas redes sociais e ele fala os maiores absurdos, eu vou embora. Calma. Calma que a gente vai cuidar disso. Calma que você vai ver que nesse vídeo você vai ter boas informações para lidar com essa sua situação. Para fazer isso, eu preciso te convidar a uma viagem no tempo. A gente precisa ir lá para o primeiro século e entender como Paulo tratou de tensões políticas. Sim, existiam tensões políticas lá no primeiro século, nas igrejas que faziam parte do que a gente chama hoje de igreja primitiva, que é até uma expressão que eu não gosto muito de utilizar, porque as pessoas idealizam demais, esquecem que na igreja primitiva também tinha problemas. Pois é. Paulo escreve as cartas para resolver problemas da igreja, inclusive tensões políticas. Em especial, a carta aos Romanos é uma carta enviada a um grupo de pessoas e um grupo de diferentes comunidades locais, diferentes igrejas dentro da cidade de Roma que vivem em tensão. Essas comunidades estão em tensão umas com as outras e Paulo, que conhece algumas pessoas ali em Roma, mas não fundou nenhuma daquelas comunidades, quer resolver esses conflitos, porque depois ele planejava passar por Roma para ali estabelecer uma base ministerial que o apoiaria na sua empreitada evangelística até a Espanha. Para fazer isso, então, ele pretende escrever uma carta como se fosse uma espécie de emissário antes dele, para explicar, esclarecer o que ele pensa a respeito do Evangelho e também, por meio dessas explicações sobre o Evangelho, trazer harmonia para um grupo de pessoas que está vivendo em conflito. Esses conflitos são de várias espécies, de várias origens, de práticas religiosas, de entendimento a respeito do Evangelho, mas também conflitos políticos, e Paulo vai tratar desses conflitos. Para a gente entender que tipo de tensões são essas, a gente precisa retornar aos anos 40 depois de Cristo, quando Cláudio é o imperador romano. Quando Cláudio é o imperador romano, ali na cidade de Roma, ele assina um decreto, o Edito Claudiano, ou Edito de Cláudio, que expulsa todos os judeus da cidade de Roma. Isso é importantíssimo para a nossa compreensão da carta aos romanos como um todo e para a nossa questão aqui de hoje, né? Então, Cláudio, ele expulsa todos os romanos de Roma. Segundo o historiador Suetônio, que registra esse edito de Cláudio lá na década de 40. Por que ele faz isso? Os romanos, nesse período, ainda não entendem muito bem a diferença entre um cristão e um judeu. No começo do cristianismo, a maioria dos cristãos era composta por judeus. E judeus cristãos e judeus não cristãos é uma nuance que os romanos não eram capazes de perceber. Aliás, eles entendiam pouquíssimo a respeito do judaísmo, era algo um tanto estranho para eles.
e mais especificamente da questão entre judeus não cristãos e judeus cristãos, era algo muito difícil para eles entenderem do que se tratava. E a presença de judeus cristãos em Roma parece fazer surgir uma série de debates públicos e confusões no meio da praça, que, segundo o próprio historiador Suetônio, acabam motivando confusões por causa do nome de Cristo. E isso motiva Cláudio a assinar um decreto que, no lugar de mandar embora só os judeus cristãos, ele fala o seguinte: olha, todos os judeus estão expulsos de Roma. Todo mundo vai embora, chega, não quero essas confusões aqui mais, porque existia uma espécie de instabilidade política provocada por essas discussões. Muito bem. O que acontece depois disso é que os cristãos que não são judeus ainda estão autorizados a entrar na cidade de Roma e ali residir, ali morar, né? E então as comunidades cristãs de Roma são formadas por não-judeus, por gentios, por cidadãos romanos, por gregos, por fenícios, por sírios, gente que não era judia. Até que o imperador Cláudio morre. E ao morrer, esse decreto, esse edito claudiano expira, e então judeus podem voltar a residir na cidade de Roma. Assim, judeus cristãos passam a residir na cidade de Roma, e nós temos duas comunidades. Uma comunidade de gentios cristãos ali naquela cidade, e outra comunidade de judeus cristãos ali naquela cidade, e essas comunidades estão em tensões. Em tensões, inclusive, que podem desembocar novamente em discussões que atrapalhem a administração pública de Roma e que podem talvez originar novamente uma decisão política que seria muito ruim para todos os cristãos e todos os judeus ali naquela cidade. Nesse contexto todo dessas animosidades, no meio das quais, muito provavelmente, os grupos de judeus cristãos que estão ali são grupos mais anti-imperiais, menos conformados ao domínio do império em todo o mar Mediterrâneo, incluindo aí o Oriente Próximo, é muito provável que ali exista uma animosidade política, e é nesse contexto, então, que Paulo escreve Romanos 12 e 13, onde ele inicia a sua argumentação dizendo: então eu peço a vocês que entreguem o corpo de vocês como sacrifício vivo e não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes, das suas mentes. Quando ele fala isso, a gente tem que pensar que no contexto de uma ideologia anti-imperial, talvez alguém que recebesse essa orientação pensasse no seguinte: Paulo está me chamando para entregar meu corpo, me entregar inteiramente como um sacrifício justo a Deus, e, portanto, isso significa iniciar os planos de deposição do Império Romano, de deposição de César, de revolta contra César. Então Paulo precisa colocar freios, rédeas nessas ideias, porque a ideia de se entregar totalmente é uma ideia muito mais pacífica e pacifista do que pode estar na mente, especialmente dessas congregações compostas etnicamente, majoritariamente por judeus. Né? Os gregos, os gentios, tenderiam a ser um pouco mais pró-império. Então ele precisa colocar um freio ali. Ao colocar esse freio, ele continua escrevendo o capítulo 12. E nesse capítulo 12, ele esclarece que é da vontade de Deus que se viva o Evangelho amando o inimigo. E ao amar o nosso inimigo, nós amontoamos brasas vivas sobre as cabeças deles, ou seja, eles vão passar vergonha por nos odiar enquanto nós pagamos o mal que eles nos provocam com o bem.
E então, como consequência disso, devemos obedecer às autoridades e não armar revoltas e tal. Perceba que ao fazer isso, Paulo está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ao mesmo tempo que ele está dizendo para aquela comunidade que não se deve depor um determinado governo, não se deve depor César, não se deve aprontar contra César, porque se vocês começarem a aprontar muita confusão, ele vai expulsar vocês de Roma outra vez. Além de fazer isso, quando ele estabelece uma ética de amor ao inimigo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, pô, se eu estou dizendo para vocês amarem o imperador que está lá fora, que dirá entre vocês? Vocês podem ter divergências aí de ordem de práticas litúrgicas, vocês podem ter diferenças em relação à maneira como vocês entendem a guarda do sábado, a alimentação, mas a harmonia entre vocês, por causa de Cristo, deveria ser muito maior que isso. E é isso que ele acaba escrevendo no capítulo 14. Todo o capítulo 14 vem dizer que a harmonia de Cristo deveria ser maior do que todas essas coisas. E, portanto, as divergências religiosas, ritualísticas, litúrgicas, já não deveriam ser motivos para provocar divisões ali naquele meio. Se essas divergências não deveriam ser suficientes para provocar divisões ali naquele meio, que dirá as divergências políticas? E, portanto, se eu ou você nos sentimos isolados por causa da maneira que a gente pensa a respeito da política no nosso tempo, na nossa igreja, que convenhamos, tem político nos dando muito desgosto, né? Existem várias vertentes de política e tem político para nos dar desgosto em praticamente todas elas, ou talvez todas elas. Se nós vivemos isso, esses cristãos viviam a realidade de Nero, do imperador Cláudio. Era coisa muito pior, mas muito pior. Não era democracia, não tinha direito a voto. Era algo muito, muito, muito mais acentuado. E ainda assim, Paulo diz que esse tipo de divergência não deve ser suficiente para provocar divisões no nosso meio. E, portanto, eu e você somos convidados a repensar a nossa situação à luz desse convite à reconciliação com os nossos irmãos, ainda que pensemos diferentes. Aí, se você ouviu toda essa explicação e pelo menos essa viagem no tempo você me acompanhou, eu vou chegar a mais conclusões agora a partir disso que eu acabei de explanar, mas eu quero te pedir que se você me acompanhou até aqui é porque você está gostando do conteúdo. Então, se você ainda não deixou o seu like, deixa, porque isso ajuda muito o canal. E eu quero te convidar mesmo a dar uma passadinha aqui na descrição do vídeo e me seguir nas minhas redes sociais e dar uma olhadinha no meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Muito bem. Então eu disse que divergências políticas não devem ser suficientes para fazer com que você queira deixar a sua igreja ou que você não se lance em reconciliação com seus irmãos. Ah, mas Vitor, o que está acontecendo é que meu pastor está usando o púlpito para política. O pessoal da minha igreja só fala de política e não fala de outra coisa. Eles estão me isolando como se eu não fosse um cristão. Peraí, então você está me dizendo que o problema não é um problema de política, nem de opiniões políticas. O que você está expondo para mim é um problema teológico. E aí a coisa muda de figura. Porque se a política virou a centralidade da vida da sua igreja, essa igreja está precisando de revitalização. Essa igreja está precisando de reforma. Essa igreja está precisando de alguém que recoloque o evangelho na centralidade. Porque a política, ela é importante, a maneira como a gente enxerga o evangelho tem implicações políticas, mas ela não pode ser a centralidade nem do púlpito, nem da experiência de vida comunitária na sua igreja. A experiência de vida comunitária na sua igreja tem que estar em torno do evangelho e do amor de Cristo, é maior isso. E do projeto de evangelização das nações e de discipulado.
É em torno disso que a igreja deve girar. E se ela está girando em torno da política, aí nós não temos um problema de divergência política, a gente tem um problema de teologia. E se a gente tem um problema de teologia, aí a história é outra. Aí a história passa a ser como você, dentro da tua comunidade, é capaz de provocar as mudanças necessárias para que essa igreja volte a ser uma igreja centrada no Evangelho, ou se você já tentou esse caminho e isso se tornou impossível, talvez seja o caso de você comunicar ao seu pastor que a igreja tem caminhado nessa direção, e uma vez que isso está comunicado ao seu pastor, se existe uma insistência de que essa questão não é um problema, talvez seja o caso de você realmente pensar numa comunidade que tenha o evangelho como centro. Percebeu a diferença? Uma coisa é você perceber que na sua igreja a maioria das pessoas pensa diferente de você. Isso não é motivo para você deixar a igreja, isso não é motivo nem mesmo para que você fique muito chateado com todo mundo. Isso é motivo para que você busque reconciliação. Agora, a percepção de que política virou o principal assunto da igreja, de que tudo gira em torno disso, de que as pessoas deixaram de ter a evangelização e o discipulado como grande projeto, aí o problema não é político, o problema é teológico. E se o problema é teológico, o medicamento, sem nenhuma intenção de provocar discórdia usando a palavra medicamento, né? Porque hoje até isso é motivo de discórdia política, o medicamento é outro. São coisas diferentes. Tá? Então não abandone o seu pastor porque o posicionamento político dele é diferente do seu. Mas, se um posicionamento político, mesmo que seja o mesmo que o seu, se tornou central na confissão da sua igreja e na prática ministerial dela, está na hora de você conversar com a liderança para que as coisas mudem. E se não mudarem, avaliar se essa igreja de fato tem sido fiel à sã doutrina. Então é mais ou menos por aí no tempo que a gente vive que as coisas precisam ser tratadas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Isso é uma das coisas que mais ajuda o canal. Dá uma olhadinha na descrição de novo, eu insisto, né? E quem sabe aí você queira se tornar um membro ou me seguir lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, enfim. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.